tudo bom? Essa aqui é uma entrevista com o ministro Salles do Meio Ambiente. A gente vai falar aqui sobre ainda a questão da Amazônia, né? Porque, de um lado, o governo brasileiro acusa o governo francês de usar a Amazônia para fins políticos. Já o governo francês não acusa o Brasil de usar a Amazônia para fins políticos ou para qualquer outros fins. Ele só está acusando o Brasil de não cumprir os protocolos de preservação ambiental. Ministro, agora o governo inicialmente minimizou os incêndios, falou que era uma consequência do período de seca. Depois o presidente Bolsonaro sugeriu que organizações não governamentais pudessem estar por trás desses incêndios. Foi só na sexta-feira à noite que houve uma reunião de emergência com vários ministros e no sábado as tropas começaram a ser deslocadas para as áreas do incêndio. Essa não foi uma resposta muito tardia para um problema extremamente sério? Não, a resposta não foi tardia, primeiro porque os órgãos federais, o Pré-Fogo, o BAMA, o CNMU, já estavam em solo já há bastante tempo, desde que começou o período seco, esse período seco que até se antecipou, mas de qualquer forma já estavam em solo trabalhando. Então a resposta do governo, tanto em termos de equipe, recursos, aeronaves, já tinha sido empregada. Nós sabemos que isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque após as discussões, as trocas de farpas, que o presidente brasileiro foi lá e fez eu esqueci o nome agora, como se fala, a GLO, foi depois, e não antes, e não como ele está dizendo aí, não foi isso. Complementação, é importante dizer, das forças estaduais, a quem compete também, em primeira linha, fazer o combate a esses incêndios. Quando o presidente toma a atitude de reunir todos os órgãos federais, propor a garantia, decreto de garantia da lei da ordem sob ótica ambiental, empregar recursos, mais homens, colocar todo o efetivo da Amazônia, são 44 mil militares, as equipes, recursos financeiros, aeronaves, enfim, isso foi um acréscimo, foi um incremento daquilo que vinha sendo feito, justamente para combater os incêndios que, repito, ocorrem nessa época do ano, em todos os anos, nos anos mais quentes. Se você olhar os 15 anos para trás de estatísticas da Amazônia, todos os anos mais quentes e mais secos, houve mais queimadas. Nos anos menos quentes, portanto, com mais chuva, mais úmidos, menos queimada. Então, essa é uma questão importante de ser reconhecida. Agora, o governo reconhece também que parte desse incêndio é provocada por ações relacionadas a um aumento do desmatamento? Vamos lá. Primeiro, a gente tem duas mentiras nessa resposta. Duas mentiras. Uma, que são 41 mil o efetivo. Não. O efetivo que está combatendo os incêndios na Amazônia, os fogos, as queimadas na Amazônia, não passam de 700. Outra mentira é dizer que os incêndios, que o fogo na Amazônia, as queimadas na Amazônia, estão obedecendo uma tendência, estão seguindo uma linha regular. Os incêndios aumentaram muito, as queimadas aumentaram muito. A floresta queimada, o fogo, ele está muito acima da média dos anos anteriores, inclusive do ano passado. O ano passado já foi um ano muito ruim, onde houve muita queimada, onde a floresta foi muito degradada. Foi acima dos anos anteriores. Então, este ano agora ainda está acima do ano anterior, do ano passado. E não é de pouco, é o dobro. É o dobro. E ele está dizendo que não, é tudo igual. Está tudo igual nos anos quentes. Queima mais, nos anos um pouco menos, mas está tudo ali. Não, isso é uma mentira, ele está mentindo. E agora a repórter perguntou outra coisa, né? Se o governo admite que foi por conta de incêndio criminoso. Vamos ver. Olha, o desmatamento vem aumentando desde 2012. É importante deixar também esse panorama temporal claro. O desmatamento vem aumentando e ele precisa, portanto, ser analisado sob a ótica das razões pelas quais esse aumento vem crescendo. Concordo. Ele não está mentindo aí. O que ele não está dizendo é que o aumento ele é muito diferente de ano para ano. Até 2012 era uma queda, era uma diminuição.
Sabe quando foi isso? Foi durante os governos do PT. Diminuiu. Tá? A degradação da floresta diminuiu. Depois de 2012, ou seja, no segundo mandato da Dilma em diante, aí teve o golpe, teve Michel Temer, e depois Bolsonaro, está aumentando. O que ele não disse é que de 2012 até a posse do presidente Temer, o aumento foi pequeno. A partir do momento que o Michel Temer tomou posse e se tornou presidente, o aumento... E depois que o Jair Bolsonaro se tornou presidente, o aumento foi maior ainda. Dobrou o aumento que já tinha sido com o Temer. Essa parte ele não falou. Razões econômicas, diminuição das equipes em todos os níveis, estaduais e federais, por força da restrição orçamentária que vem sendo imposta tanto ao governo federal quanto aos governos estaduais. Então, tem uma série de razões. Esse assunto é um assunto bastante sério e, portanto, nós tratamos esse assunto com muita serenidade. Ou seja, é um assunto muito sério, então ele trata com serenidade. Bom, ele está dizendo aqui, essa resposta foi muito clara. Ele disse que os incêndios sim aumentaram, os incêndios criminosos aumentaram, mas que o governo não tem nenhuma influência nisso, ideológica. Que foi só uma coisa técnica mesmo, não tem dinheiro para investir na fiscalização, ele está culpando tudo na parte de técnica. Não houve nenhum direcionamento do governo para aumentar os incêndios. O que acontece é que o governo Bolsonaro já assumiu claramente, em várias ocasiões, e talvez até nesta mesma entrevista, a gente vai continuar, que o governo Bolsonaro chegou para mudar a política de meio ambiente do Brasil. Então, é uma mentira. Ele está mentindo nessa resposta. Porque ele disse que não foi nenhuma questão ideológica, que o governo não interferiu, que não está incentivando a queimada, não está fazendo nada. É tudo só porque não tem dinheiro, porque são dificuldades que a gente está enfrentando. Mas há um discurso claro de mudança de rumo, de mudança de política pública em relação ao meio ambiente. Então, ele está mentindo. É simples, basicamente ele está mentindo. E essa é a forma pela qual nós estamos atuando agora, para debelar o problema das queimadas, dar uma resposta quanto à questão da criminalidade. Aliás, o presidente fez um pronunciamento impecável na sexta-feira. Neste pronunciamento que ele está citando aqui, o presidente disse claramente que ele quer mudar a política pública de meio ambiente do Brasil. Ele quer priorizar o desenvolvimento econômico por vias da exploração da Amazônia e não pela preservação da Amazônia. No pronunciamento ele foi bem claro. Deixando claro que este é um governo de tolerância zero contra a criminalidade, e não será diferente na parte ambiental. O governo está empregando todos os meios disponíveis para isso, tanto para o combate de atividades ilegais, quanto do tema das queimadas, que é emergencial, e temos certeza que vamos lograr resultados bastante positivos. Agora, ministro, na medida em que o presidente demite o diretor do INPE, em que há uma redução de 30% nas multas ambientais esse ano, é um discurso também de possibilidade até de legalização de terras usadas para atividades ilegais na Amazônia, uma defesa também de expansão de mineração na região. Essa fala e essa política não pode abrir portas, como dizem alguns críticos do governo ou ambientalistas, para que haja uma expansão das atividades ilegais na Amazônia? Olha, as atividades ilegais na Amazônia, como eu já disse, acontecem há 10, 20 anos. Os garimpos ilegais na Amazônia estão lá há muito tempo. O que ele não diz é a quantidade. A intensidade, a frequência. Isso ele não disse, ele só disse que existe há muito tempo, mas quanto antes e quanto agora? A forma de roubo de madeira, de atividades ilegais na parte florestal, a mesma coisa. Então, é preciso encarar a origem do problema. Precisa ter um equilíbrio muito grande, encontrar uma forma de combater as ilegalidades e, ao mesmo tempo, dar dinamismo econômico para os 20 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia, desenvolvimento sustentável.
É isso aí, esqueci. Dinamismo econômico. Dinamismo econômico significa o quê? Isso que ele está falando. Os 20 milhões são as populações das grandes cidades. Manaus, Boa Vista, enfim, né? Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Belém e todas as outras demais cidades onde há população urbana. Então ele quer privilegiar as populações urbanas. Entendeu? Floresta, privilegiar a população urbana. É impressionante como ele consegue manter a postura em meio a toda aquela baboseira. Porque se você for ver as perguntas da repórter já apresentavam os dados. São dados aquilo, não eram opiniões. A repórter não estava só emitindo as opiniões dela, dizendo, olha, eu acho isso, ou tal fulano acha isso. Ela estava falando, aconteceu isso tal dia, e no dia seguinte aconteceu tal coisa, e aconteceu tal coisa. E ele... Nada. Impassível. Olha, a gente tá mal. A gente tá mal.